Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 3 da primeira carta a Tessalonicenses. Então, vamos começar. Capítulo 3. Envio e relatório de Timóteo. Afinal, não mais suportando a falta de notícias vossas, resolvemos ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, irmão nosso e colaborador de Deus na pregação do Evangelho de Cristo, para vos confirmar e encorajar na vossa fé. É isto para que ninguém fique abalado em meio às tribulações presentes. Aliás, vós mesmos sabeis que somos destinados a esses sofrimentos, e quando estávamos entre vós, vos predizíamos que iríamos ter dificuldades, como de fato aconteceu. Bem o sabeis. É por isso que, não mais suportando a demora, mandei colher notícias de vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e que o nosso trabalho tivesse sido em vão. Agora Timóteo acaba de chegar da vossa comunidade, trazendo boas novas sobre vossa fé e vosso amor, e dizendo também que guardais sempre de nós uma boa lembrança e que tendes um vivo desejo de nos rever, do mesmo modo que nós desejamos muito rever-vos. Assim, irmãos, em razão da vossa fé, ficamos reconfortados a vosso respeito em toda a nossa angústia e tribulação. Agora revivemos já que estáis firmes no Senhor. Como poderíamos agradecer a Deus a vosso respeito por toda a alegria que por causa de vós experimentamos diante do nosso Deus? Noite e dia pedimos-lhe com toda a insistência: nós seja dado ver novamente vossos rostos e poder completar o que ainda falta à vossa fé. Votos de bênção. Queira o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, facilitar o nosso caminho até vós. Quanto a vós, o Senhor vos faça crescer abundantemente no amor de uns para com os outros e para com todos, à semelhança de nosso amor para convosco. Que Ele confirme os vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus nosso Pai, por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ah, hum, então, bom, dentro desse texto, desse rendimento, desse extrato,
é, eu percebo que aqui mora um processo de descrição sigilosa com revestimento daquilo que permanece no nosso no nosso instinto de relacionamentos, né? A tratar-nos sobre as precauções que os relacionamentos nos ativam. Quando estamos nessa delegacia de pessoas em ânsias de estarem, pertencerem, serem selecionadas, se conformarem, em processo de objetivo ou de informação de uns para com os outros, com várias tendências de lógicas na cabeça, pensando ser isso ou aquilo, ou tentando ser isso ou aquilo, para servir com vários propósitos em qualquer momento ou circunstância, sendo um espelho para o outro, daquilo que Jesus ensina, e todas essas variações de projeções daquilo que nos é ativo perante a essa compreensão que eu repito, de alguma forma sigilosa, isso é revelado pelo exercício de colher em conjunto, pois a arte de dividir com a verdadeira forma correta da divisão é o maior desafio que enfrentamos quando estamos juntos colhendo. E para quem não entende, o colher, ele é eterno. A gente está colhendo e colherá eternamente, né? Colher nesse verbo, nesse emprego, nesse sentido, representa a sustentabilidade exercida pela compreensão de ser vivo e estar em habilidade, ativando os mecanismos fisiológicos para se manter vivo em sobrevivência intermitentemente, mesmo que haja subterfúgios, efeitos, divergências inesperadas, intimações ao organismo, pois o inimigo ou aquele que protege o divisor do dividendo, ele nos dá esse estímulo para tratar-nos em argumentos pela modalidade do dever, né? Uma vez que se tem instituído a equidade. E a equidade, ela precisa do universo descritivo, onde procura exatamente consolar os seres humanos com a proporção que lhe é abençoada de forma básica, né? Inclusive os seres humanos que praticam a fé são religiosos e se convencem disso diariamente. A esses é muito sistematizado o nervosismo perante as alianças da justiça e da obra que consolida a equidade na advertência das razões
que perguntam a intimidade desses seres em propósito de ataque, né? Então, é, a esses seres, né, existe esse ataque preparado, né? E é o ataque, por exemplo, do dízimo. E aí, você pagou o dízimo? E aí, você ajudou o próximo? E aí, você pediu perdão pelos seus pecados? E aí, você não pecou? E aí, você vai? E aí, isso tudo vai esmagando como se fosse um alho moído. Vai, fez isso, fez aquilo, fez isso. Quando pensa que não, você tá com uma pasta assim, ó. E essa pasta, ela é tudo aquilo que você tem que entregar a si mesmo para dizer boa noite, durma bem, temperado, tá gostoso, tá bom, chega, tá bom. E isso não é certo, só que se faz certo pelo encantamento da preposição organizada por aplicações de modelamentos da justiça que consolidamos ter perante o exercício. Obviamente, é, temos como o, o exercício dessa divisão desafiador, porque quando fazemos errado, a gente começa a viver no erro e a gente começa a lutar pelo erro e viver de tal forma que façamos o erro ser um acerto ou parecer que é. E isso é uma vida de enganos. Obviamente, os seus filhos vão morrer em engano. A sua descendência vai ser enganada. Vai ser um engano perpétuo. E eu falo isso por mim mesmo, né? Existe muito engano da onde eu vim e da onde eu vivo. Não sei da onde você veio ou da onde você não sei, falo por mim. E esses enganos, eles são frutos do medo da organização ou dos complexos ativos do erro da divisão que operou e fez com que o erro parecesse certo. Sabe como que você hidrata o erro? Com drogas. Ou você funde na cabeça das pessoas o erro como se aquilo fosse exatamente um erro e a pessoa deveria viver carregando esse erro. É por causa daquele erro que ela não recebe. E isso é muito e muito é, é muito perigoso. É perigoso para você e para toda a sua comunidade. E não só a sua comunidade, mas todo o seu as suas reuniões em vida, toda a sua percepção vai estar contaminada, toda a sua reunião, toda a sua todo o seu corpo vai se tremer quando precisar dizer que está bom, mas observar que ainda tem mais para se colher. E tem pessoas, você não vai conseguir dividir e amar isso. E isso é terrível, porque é isso que Deus ensinou, é isso que a natureza faz, e é o céu, é a perfeição.
é o encontro com Cristo. É quando você consegue o limite da sabedoria, da equidade, do valor, da graça, o resultado correto, o resultado que passa bem. Então, quando perguntam para você, e aí, você passa bem? Aí você fala num tom assim: passo, passo. Mas, obviamente, ao secretário das Defesas Públicas, quando ele escutar o seu relato de passo, passo, ele vai desenvolver a adequação desse som e ele vai ver que o seu som diz não, está entupido. Tem alguma coisa ali que está forçando falar que passa, mas na verdade o passar bom daquele instrumento, daquela vida seria assim, ó. É, graças a Deus. Passo. E não passo, passo. Desesperado. Então existe a, a verdade a ver a onda, né? A voz, a expressão, aquilo que imprime em nós. E isso imprime em nós por quê? Por causa da energia coligada à informação que é narrada pela proposta de se defender em resposta de si mesmo ao céu, pois essa é a investigação, é o comprimento da onda, é a pesquisa. Então, o que parece banal, parece fácil, parece uma coisa assim, é, nada a ver, né? Normal, natural. É exatamente ali que se esconde a investigação, a apuração, os fatos. De fato, tem alguma coisa faltando ali. De fato, ele está preparado. Opa, de fato, ele não está preparado. De fato, tem alguma. Que fato tem? A fatoração das contas das suas impressões frente às perguntas e respostas. Onde você viu um professor que ganha mal, você vê um pesquisador, você vê um editor, você vê um processador, né? Um agente federativo que consegue desenvolver senso nas medidas que são um instrumento de denúncia para aquilo que deve ser efetivado, pois os seres humanos eles são frutos de toda a insegurança que é encobrida nos gastos públicos. Por que a gente precisa ficar chorando por causa dos carros, dos prédios, das luzes, dos barulhos, da, de toda essa coisa quente que queima até o inferno do ser humano, né? Dentro dessa ordem de chegar a tal horário e sair a tal horário e ser produtivo e ser respeitante, e ser atrativo e ser aquilo. Que absurdo é esse? Por que a gente tem que chorar por tudo isso? Né? É um absurdo isso, né? Mas é por causa do, do ser humano e da insegurança do ser humano que tem todos esses meios de defesa do próprio ser humano. E ali
e milhares, né, ali fora da sua casa, milhares e milhares de pessoas estão lutando consigo mesmas. A guerra é consigo mesmo. Não tem ninguém atacando ninguém. Só tá atacando a si mesmo. É muito melhor você se entregar do que você lutar contra si mesmo. E quando você percebe que tudo é por você, você você começa a seguir melhor as intuições que vêm da verdade que você é. E você percebe que todas as pessoas são exatamente coordenadas por essa linha de verdade, e isso é a melhor coisa a ser cuidada, né? Esse é o cuidado, esse é o evento de luz, é a graça. Se os seres humanos percebessem isso, eles não estariam é, movimentando toda essa ilusão para continuar chorando nos seus esconderijos enquanto esperam é, serem seduzidos por outro atrativo. E aí vive nessas escadas atrativas, quando a verdadeira atração está em si mesmo. Tudo isso é fruto de efetividade, né? É a falsa escolha que propensamente desmodalizar a pessoa como com instantes de radiação, instantes de comemoração por ter adquirido aquele boato, aquela falsidade. Quando, na verdade, ali não tem nenhuma fé, não tem nenhuma graça, não tem nenhuma segurança. Aquele objeto adquirido está prestes a explodir na cabeça da pessoa. É uma bomba, bomba relógio. Então, muitos sábios souberam saber que a dar a confiança para as pessoas, é, saber o, o cálculo exato do poder da divisão, saber sobre a divisão correta, coerência, coesão, é, saber ser fiel aos amigos ou aqueles que provam ser, ou seja, dão a mão e sustentam a mão para impressioná-lo em um cumprimento. Isso é aquilo que pode e é, deve ser divulgado como um fato a ser a ser correspondido, né? Ou seja, vencido. Né? Essa é a verdadeira vitória que a gente pode ter. O resto é tudo falsas impressões de vitória. Ah, eu tenho um emprego que ganha sei lá quanto. Eu viajei para tantos países esse ano. Eu sei falar tantos idiomas. Eu sou tão inteligente, isso, aquilo, aquilo. Essas faíscas de comparação são arquétipos, né, degenerativos da própria pessoa que tenta se segurar nessa prece, né? Só que isso desaparece, né?
desaparece. Ahn, o que realmente parece é as individualidades dos seres em busca de paz, né? E a paz, ela é uma divisão, né, correta. E aí o que acontece? Quando você vai para o caminho da divisão correta, tudo que você divide se torna um meio seguro. Você está entendendo? Tudo que você faz tem um meio seguro, tem um fundamento, tem algo a ser bem-vindo, bem visto, bem seguido, né? E agora, quando você divide mal, isso também prolifera como uma célula cancerígena e ela está prestes a te matar em algum momento da sua vida. Sua vida tem um tempo curto, porque você vai ser morto por essa virulência, o vírus de permanecer no erro. Pois se você não divide bem, você morre indivisível, né? Você paira no esquecível, né? Você se torna invisível para si mesmo e começa a competir com você, né? Aparecer em você uma imagem do demônio, a imagem do egoísmo, a imagem da da morte, né? O espírito, a imagem do maligno. E quando isso é detectado, obviamente o sistema de segurança vai procurar é, meios de expurgar você ou ver quanto tempo você tem, né? Como salvar você ou como fazer com que você seja esquecido da natureza, pois no céu, na célula, no nosso meio, não há espaço para espíritos malignos, né? Infelizmente, o maligno ele já conseguiu derrotar muitas pessoas e trouxe muitas desinformações para o nosso meio e fez com que as pessoas contaminadas por essas desinformações vivessem nessa vida como pessoas caçadoras de malignidade. E aí a desconfiança ela abraçou-nos e trouxe para nós vários testes, exames e tudo isso, todo esse rito nos dá tamanha vergonha. É... E sinceramente é como se tornasse é... muito difícil você levar em consideração alguma coisa. É como se você tivesse que viajar espiritualmente para um país, um padrão, onde você é retribuído com justiça para o seu cansaço não te vencer, né? Como se você fosse exatamente a pessoa que vai fazer correto, porque você quer. Só que o seu cansaço, ele vai te derrotando. Ele vai falar assim, cara, eu vou trair, eu não vou fazer bem aqui, eu vou trair aqui, porque tô muito cansado aí. Vou dizer que vou fazer bem. Aí o país, ele vira e fala assim, não, faz direitinho.
Quanto você precisa? Eu vou te pagar direitinho, dividir direitinho aqui, ó, com você para você chegar até o fim de forma justa, pois essa é a justiça que você precisa para ser direito e queremos direito e investimos em direito mais do que investimos em guerras ou viagens interplanetárias. É... E aí sim, aí o cara fala assim, claro que eu vou. Claro! É, é, Poxa, você tá fazendo justiça. O país meu tá me pagando direitinho aqui. Ele tá me vendo mesmo. Ele tá me. Ele não me ignora, ele tá me vendo, tá dividindo. Nossa, eu vou fazer certinho. Não vou fingir que eu fiz, nem vou mentir, nem vou fazer certinho. Mas aí. Aí é mais ou menos isso, né? Por quê? A gente precisa de pagamento. A gente não vive uma doença mental, né? A gente não é doente mental. A gente é computadorizado pelos processos celulares, né? E quando a gente é convertido pelos sistemas de medidas, a gente espera remediação. Quando a gente não recebe a remediação, não tem, não tem segurança, não tem amor, não tem não tem plenitude, não tem confiança. As pessoas elas vão serem erradas, elas vão dividir em erradas. O patrão ele vai pagar errado o funcionário. É, Vai ser um caos e um caos mesmo. E as pessoas elas no meio do caos elas vão tentar ser superiores às outras. Elas não vão tentar serem iguais e harmônicas. Elas vão tentarem serem o mais alto que puderem serem. Vão guardar os dinheiro, não vão, não vão comunicar direito, vão falar mentiras, vão inventar ilusões, vão fazer propagandas maliciosas, vão envenenar as crianças, vão fazer de tudo. E tudo vai se tornar comum. E ninguém vai enxergar. Você não vai enxergar, você vai achar que é normal. Porque você vai estar cego procurando superioridade. Ou se manter naquilo que você considera superior, porque você só enxerga, você só vê as pessoas que são abaixo de você e utiliza elas para se manter pelo menos nesse lugar. Quando todos nós éramos para estar no mesmo plano, mantidos pelo país que divide bem. Só que não estamos no mesmo plano, estamos num caos, numa violência, onde a maioria das pessoas está ou estão enfraquecidas. É um caos tremendo. E não sei quando teremos solução para isso. E esse texto da Bíblia me fez lembrar disso, né? Ah, ah, já que estáis firmes no Senhor, como poderemos agradecer a Deus a vosso respeito por toda alegria, por causa de vós experimentamos diante do nosso Deus. Noite e dia pedimos-lhes com toda a insistência, nos seja dado ver novamente vossos rostos e poder completar o que ainda falta à vossa fé.
Então nós temos esses instrumentos, mas utilizamos eles de maneira errada. A gente sabe dividir, a gente sabe da equidade, a gente sabe pesquisar, a gente sabe ser secreto, a gente sabe marcar, a gente sabe registrar, mas a gente não sabe amar. A gente não sabe confiar. A gente só sabe. é, A gente só sabe. é, pensar no próprio eu, né? Naquilo que vai dar mais condições ou vai garantir condições para o eu, como empresas, né? Então, o próprio homem virou uma empresa. Coitado. Coitado desse homem. Ele perdeu o infinito, perdeu o céu, perdeu tudo para viver produzindo nada. Exatamente, nada. Não produz nada. É, e ele afirma ser dono do que produz, né? E se enriquece, faz as escolhas por seu enriquecimento, mas está tão longe de nós, não consegue nos abraçar, pois tem nojo de nós, não consegue nos cheirar, pois não cheiramos bem, não consegue andar do nosso lado, pois andamos esquisito. Esse é o homem impreso, né? Tá com pressa de mentir mais para parecer ser dono demais e ser demais que todos os a menos vão até ele para tentarem ser um pouquinho mais nessa imprensa de experiências imprimidas, né? De impressões, os impresos, presos no futuro, né? Pensando no futuro, investimos no presente, guardamos do passado, contamos com isso, prevemos aquilo, mas não enxergamos, não dividimos. Multiplicamos de uma maneira tão inteligente que até hoje não somos seguros. Precisamos continuar investigando para saber qual é exatamente a segurança. Então, aonde chegamos nessa privatização, nessa desigualdade? Chegamos no caos total. Então, esperamos a vinda de Jesus, pois eu creio estar próxima e que esteja mesmo, pois esse caos, né, ele vai acabar com todos nós, né, sem sombra de dúvida. Se não já acabou com muitos, e nesse acabamento as pessoas vivem, coitadas, irmãos e irmãs, coitados, acabadas, acabados, né? Se, pesados de tanto chorar e roer os dentes. Então é isso aí, né? Esse, essas são as informações, são os relatórios. Chegamos nessa conclusão. Lembrei disso ao ler esse capítulo. E no próximo vídeo a gente continua a ler a Bíblia. Um abraço para vocês e fui!